Um ano depois, e nós ainda estamos nos recuperando dos impactos da enchente de 2024. Hoje nós vamos analisar como está a safra de oliveiras, como foi a safra de oliveiras deste ano, a safra de azeitonas após a enxurrada histórica. E ainda os desafios dos moradores de Santa Teresa, pequeno paraíso italiano aqui no Rio Grande do Sul, onde uma ponte foi arrastada pela força das águas. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com o EasyGen economizar na conta de luz ficou fácil. Quinta do Morgado, suco de uva pura Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para a Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos iniciar o nosso Poder RS de hoje com a tradicional mensagem do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Quem acompanha o Poder RS sabe que eu sou fã do azeite de oliva gaúcho. A produção regional é cada vez mais reconhecida no Brasil e no mundo. Por isso, eu convidei mais uma vez o meu amigo Rafael Geuser, sócio e diretor de relacionamento com o mercado da Estância das Oliveiras, que fica aqui em Viamão, para falar sobre como é ser a quinta marca de azeite mais premiada do mundo e produzir o azeite mais premiado do Brasil. Rafa, bem-vindo de novo ao Poder RS. Eu sempre tenho que atualizar, eu fico com medo de falar a posição da Estância das Oliveiras nesses rankings, porque muda toda semana, vocês não param de ganhar premiações. É verdade, Orestes, um grande prazer estar aqui no Poder RS. Realmente, depois de desafios que nós tivemos com relação à quebra de safra em 2024, as enchentes, todas as mazelas que o estado do Rio Grande do Sul teve, a gente está retomando com uma safra bem interessante de azeites de oliva, inclusive... Tu tem chamado da safra da recuperação. Exatamente, a safra da recuperação, exatamente isso. Nós tivemos uma quebra de safra em 2024 que chegou a quase 70% da média de produção do estado do Rio Grande do Sul. Na média, né? Na média, exatamente. Ou seja, vários produtores não colheram nada. Teve vários produtores que deixaram de colher porque não valia a pena a mão de obra para fazer a colheita em função do número de azeitonas, né? Em função das chuvas, foram as chuvas extremas, não de maio, mas sim de junho. Antes, né? Exatamente, lá de setembro de 2023, quando entrou o primeiro El Niño, onde foram as primeiras inundações, inclusive no Vale do Taquari. A gente teve muita chuva também em todo o estado do Rio Grande do Sul. E depois novembro de novo? Depois teve novembro de novo. Essas aí já não prejudicaram a olivicultura diretamente, mas sim a mobilidade, o transporte, a população do estado do Rio Grande do Sul em geral. Então, sim, é uma safra de recuperação. O ano passado, nós tivemos essa questão de sermos a quinta marca de azeites mais premiada do mundo e o azeite mais premiado do Brasil em função das premiações de 2024, que apesar de ter tido um impacto com relação à qualidade, a quantidade do azeite, ele não impactou a nossa qualidade. Tanto é que conquistamos só em 2024 incríveis 84 premiações em 5 continentes, só a Estância das Oliveiras. A produção de vocês foi quanto por cento menor no ano passado? No ano passado, para te teres uma ideia, esse ano a gente está mais que dobrando a nossa produção. Então foi algo incrível. A gente teve uma quebra de safra no ano passado de 60%, a Estância das Oliveiras. Então, claro, a base... Para quem produz pouca coisa, né? Poucas quantidades em comparação aí com o mundo, né? Exato. Então é muito forte, uma perda de 60%. Forte, né? Os nossos azeites, especificamente da Estância das Oliveiras, são azeites de nicho de mercado. São super premiums, então eles são de edição limitada, né? Eu lembro lá no final do ano passado ainda te pedi, né? Um dia que eu compro, tu disse, não tem mais, acabou. O azeite da safra não tem mais. O ano passado teve uma procura gigantesca, principalmente em função dessas premiações e uma pressão até internacional de compra dos nossos azeites, porque em cada uma dessas premiações em que a gente conquista, a gente tem uma visibilidade gigante internacional. E aqueles países tentam adquirir ainda os nossos azeites, né? Claro que a gente seleciona
os fornecedores para não deixar também o consumidor brasileiro Vocês sem o produto. exportam, então? Eu achei que vocês não exportavam azeite de oliva de vocês. Temos Tem o interesse do mundo, então, no azeite gaúcho brasileiro? Do mundo inteiro. Se eu estivesse produzindo 10 vezes mais do que eu Venderia produzo tudo. hoje, eu estaria vendendo absolutamente tudo. Para quantos países vocês exportam? Hoje, cerca de 7 países, mas Quais a gente são, tem Rafa? principalmente Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Grécia e Arábia Saudita. Que legal, A hein? Arábia Saudita, inclusive, os pedidos que vêm de lá são absurdos, assim. A gente não consegue atender, porque daí os caras querem containers fechados. Sim. Se eu mandar um container fechado de azeite de oliva, é a minha produção do ano, praticamente. Vai quase tudo. Exato, eu não vou deixar as pessoas atendidas aqui no estado do Rio Grande do Sul e no E Brasil. mesmo assim tem esse interesse mesmo em quantidades menores. Quantidades e aí vai menores. para onde lá, tu sabe? Tu já teve algum desses lugares? Vai para restaurante, Na realidade, para são lojas? empórios. Exato, são empórios especializados. Então, agora a gente está criando... Porque imagina colocar no teu empório, na Arábia Saudita, na Grécia, lá uma bandeirinha do Brasil, azeite de oliva do Brasil. E aí, né, os teus clientes experimentarem e encontrarem uma alta qualidade. Deve ser muito legal. É muito legal porque causa uma estranheza internacionalmente, né? Porque é um país que está produzindo há muito pouco tempo. Então, se a gente comparar nesses campeonatos internacionais, a gente está falando da Estância das Oliveiras, por exemplo, que a gente começou a plantar há 20 e poucos anos atrás, mas a gente lançou o nosso primeiro azeite comercialmente somente há 7 anos. Então, assim, é super jovem a atividade na Estância das Oliveiras. A gente está competindo com produtores que têm um histórico secular de produção. Então, 100, 200, 300 anos. Então, isso acaba trazendo estranheza e os caras querem saber mais. Querem saber, por exemplo, o campeonato italiano, que é um dos principais campeonatos mundiais de azeites. O ano passado, a gente foi eleito o melhor blend do hemisfério sul inteiro. A gente mandou 7 azeites e a gente voltou com 7 medalhas. Então, isso chama a atenção do planeta com relação... o que é a Estância das Oliveiras? todo mundo O que é o Rio quer, Grande né? do Todo Sul? mundo quer provar. E as pessoas querem provar para saber o que o Brasil está fazendo de diferente. Né? Eu participei muito da promoção do vinho brasileiro aqui no início, né? Logo quando o IBRAVIN, Instituto Brasileiro do Vinho, começou o seu trabalho, junto com a Apex, né? Então a gente criou o programa Wines of Brasil e eu percorri as feiras no mundo inteiro levando vinho brasileiro. E isso era visto muito, né, pelos estrangeiros como algo exótico. Exato. O Brasil já é exótico, né? O país do carnaval, do samba, né, do futebol, das mulheres bonitas e tal. A gente levava isso até para chamar atenção. A gente levava a música, levava o carnaval para essas feiras. Então, todo mundo vinha para o estande brasileiro e era visto como um país exótico de produção de vinhos. Hoje não é mais, né? Já está estabelecido. Também deve ocorrer um pouco isso com azeite de oliva, né? Vindo daquele país exótico, mas alegre, divertido e que faz um produto, né, secular, que está aí há milênios, né, na humanidade. Exatamente, né? É interessante salientar porque, o que é a diferença do azeite, né, nosso com relação aos outros para conquistar campeonatos tão importantes. E exatamente as notas de sabor, e daí vem muito parecido com o vinho, né? São os tipos, a complexidade do azeite. O azeite ele tem que ter 0 defeito. Se ele tem um defeito identificado pelo avaliador internacional, ele já sai da competição, ele tira 0 de nota. Quais são os defeitos mais comuns, Rafa? Olha, a questão de mofo, principalmente, aquela gordura que fica na boca, quer dizer, não tem ele não é um azeite fluido. Então, tem várias questões que impactam diretamente. E uma das principais é que nós temos uma tríade no azeite de oliva extra virgem, que obrigatoriamente todo azeite extra virgem tem que ter, que é picância, amargor e frutado. Se ele não tem uma dessas características, ele automaticamente não é mais extra virgem. O pessoal que deve estar nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, deve estar se perguntando, peraí, mas o azeite que eu tenho em casa, ele não tem picância, não tem amargor, não tem fritado, ou não tem um desses 3. Bom, então certamente ele não é um extra virgem, né? A gente sabe que no Brasil, o azeite de oliva em geral, ele é um dos produtos mais fraudados no mundo, em função do valor agregado que ele tem. E acontece no Brasil também, né? Quer dizer, azeites, quando ele começa a ficar muito velho, ele tem mais tempo de guarda, ele perde essas características. Ele vira o que a gente chama de azeite plano. O que é o azeite plano? Onde tu não consegue identificar as notas de sabor, ele não é um azeite de alta qualidade. E ele também deixa de ter os polifenóis e antioxidantes, que são exatamente aquilo que traz a saúde para a nossa mesa, que são a longevidade, a dieta mediterrânea, vem desses polifenóis e antioxidantes. E com o passar do tempo,
tempo, o azeite perde isso. Por isso que é tão importante a gente deter alguns dados, assim como a safra do azeite, buscar safras mais próximas para levar para nossa família a qualidade e a saúde. Antes até de dar essas dicas aqui, Rafa, Claro. eu queria que tu falasse, agora eu fiquei lembrando, sempre me contou da história do teu pai, que ele começa a produzir azeitonas porque ele viajava muito, né, pelo mundo. Exato. E provava azeites de oliva incríveis, chegava no Brasil e não tinha. Conta essa história rapidinho. Exatamente, né? Meu pai trabalhou muito tempo em comércio exterior, o Lucídio, é o fundador da Estância das Oliveiras, e ele viajava para vários países, experimentava azeites maravilhosos, chegava no Brasil, era uma decepção atrás da outra, né? Isso há anos atrás. Hoje, com o azeite brasileiro, mudou de figura. E o que ele fez? Lá, 21 anos atrás, ele falou, olha, eu tenho duas opções, ou eu continuo reclamando, eu vou começar a produzir o meu próprio azeite. Sim. E ele diz até hoje, um azeite honesto, né? E ele começou a produzir, começou a estudar sobre isso, começou a plantar oliveiras, produzir para nossa família realmente ter consumo. Daí a gente começou a produzir mais, começamos a presentear os amigos, já faltava amigo, daí em 2019 a gente lançou o primeiro azeite no mercado. E é interessante salientar sobre essa questão das premiações, né? Que o nosso intuito com relação à premiação não é acumular medalhas. Nosso intuito é colocar o nosso azeite à prova nos principais concursos mundiais de azeites. Claro. É verificar em qual nível, qual é a régua que estão os nossos azeites comparado aos melhores azeites do mundo. E a gente E percebe... é para isso que servem os concursos, Exatamente. né? É para ver que nível tu está. Exatamente. Até para saber o que precisa melhorar. Exatamente. A nossa ideia era essa. A nossa ideia era ter um feedback da premiação com relação ao que a gente podia melhorar, o que a gente podia alterar, já que era uma atividade tão recente. A gente estava já no primeiro ano e quando a gente mandou para as premiações em 2019, a gente já teve conquistas nas premiações do primeiro ano. E a gente Vocês falou, ficaram "Opa, muito surpresos? muito surpreso, porque a gente falou, a gente sabia da qualidade, mas a gente não tinha ideia que mundialmente ela teria esse reconhecimento, já que aquela avaliação é feita por avaliadores mundiais de azeites, né? Claro que o André, que é o nosso mestre de lagar, o meu irmão, o mestre de lagar é quem produz o azeite de oliva, assim como o enólogo faz o vinho, o mestre de lagar produz o azeite. Ele fez a formação dele de mestre lagareiro, avaliador internacional de azeites na Itália, então ele já tinha toda uma formação robusta. Mas claro que a gente não imaginava que no primeiro ano a gente já tivesse conquistas, né? Então, desde 2019 Ainda mais tu até e teu agora... pai ali, né? Será que ele sabe mesmo, né? Não, claro que não. A gente nunca duvidou, né? Até porque a gente experimentava e tinha uma experiência magnífica, né? E mesmo que não conquistasse essas premiações, a gente tinha muito afeto por aquela atividade, já que é uma atividade, como tu falou, secular, milenar, né? O plantio de azeite de oliva, assim como é o vinho. E não precisa explicar muito, né? Eu sempre digo, né? Ah, tu entende muito de vinho. Não, pega aqui e prova um vinho bom e um vinho ruim. 100% das pessoas vai saber diferenciar o que é bom e o que é ruim, né? Não precisa estudar muito. Esses produtos, né, artesanais, eles são muito perceptíveis, né, no nosso paladar. E azeite de oliva também. Se a gente está acostumado, e isso assim, eu tive uma fase que eu fiquei muito indignado, tá, Rafa? Porque eu sempre consumi, né, junto com o vinho, sempre teve azeite de oliva, mas eu consumia muito aquele barato que eu comprava em supermercado. E claro que aquilo não traz praticamente nada, né? Nenhum sabor novo, nenhuma complexidade. E aí, quando eu comecei a ir nos eventos de vinhos e provar azeites de oliva de outra qualidade, eu disse, meu Deus, o que eu estou consumindo, né? E aí, bom, não dá para voltar atrás, né? Não dá para, como eu digo, não dá para voltar 2 casinhas para trás. Quando tu prova alguma coisa boa de qualidade, e aí não quer dizer o preço, tá? É provar de qualidade. Aí tem várias marcas, né? Vários níveis. Mas aquilo que é feito com alta qualidade, tu nunca mais consegue tomar algo ruim. E todo mundo consegue perceber esse sabor. Mas para quem ainda está interessado, Rafa, em saber como identificar um bom azeite de oliva, quais são as principais dicas e cuidados? Perfeito. Acho que assim, tu está na frente da gôndola do supermercado. Qual é o grande desafio? Ponto 1, verificar a safra do azeite. Então, olha na garrafa e tu não vai procurar a data de invase, porque a data de invase é a data que aquele azeite foi fracionado. Ele pode ser estocado num tanque há anos e depois ele é fracionado. No Brasil, infelizmente, a data de validade é 2 anos da data de envase, enquanto em outros países é 2 anos da data de extração, que seria de produção, que seria o correto. Claro. No Brasil é envase, então possibilita com que azeites do mundo inteiro, azeites velhos, azeites que já têm tempo de guarda, possam ser comercializados legalmente no Brasil. Um parêntese, vocês estão trabalhando enquanto setor, o Ibroliva, para mudar essa legislação? Com certeza. Isso o Ibroliva está fazendo para o consumidor, né? Isso, o Ibroliva está fazendo um trabalho sensacional, não só para mudar essa legislação específica, e aqui a gente não está falando de impedir a entrada de azeites internacionais. A gente quer azeites bons, Exato. portugueses e
italianos, E nós gregos. queremos que na garrafa, no rótulo, esteja escrito o que tem dentro. Claro. E hoje não acontece, porque acaba sendo tudo extra virgem e o azeite extra virgem é a nata da nata dos azeites. Ou seja, aquele azeite fresco, jovem, com 0 defeitos e que também tem várias notas de sabor. E a gente não percebe isso, né? Hoje a fraude, ela alcança índices no Brasil de mais de 90%, Orestes. Nossa, então é muito alto realmente, né? Então vamos lá. Quais são as dicas para te não cair na fraude? Safra primeiro. Ponto 1, olhar a safra. Bons produtores botam a safra no rótulo, Exato. não no contrarótulo. Se tu olhares até a nossa garrafa, a maior informação, a maior altura de letra é exatamente na safra, né? Que é a informação principal para te avaliar. Mas a safra não é obrigado a ter na garrafa. Então as pessoas vão perguntar, tá, e se não tiver? Eu diria, não compra. Por quê? Porque o produtor, ele sabe que essa é a informação mais importante para o consumidor. Se ele não está, se ele está omitindo a informação que é a mais importante, olha, provavelmente aquele azeite pode não ser tão jovem quanto a gente imagina. Então, procura safra. Ponto 2, garrafas escuras, porque o azeite não gosta de luminosidade. Eu sei que é linda aquela garrafa transparente com aquele azeite que parece cor de ouro, mas não é legal. Por quê? Porque ele perde qualidade, ele oxida. Então, safra. 2, garrafas escuras. 3, tenta comprar o azeite que é produzido próximo a ti. Se nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, compre azeites gaúchos. Se o pessoal está lá em São Paulo, compre azeites brasileiros, porque ele vai ter menos tempo de transporte, ele vai estar menos suscetível a altas temperaturas, que também diminui a qualidade. Uma questão que é importante a gente salientar e que muitas vezes é um mito no Brasil, é a questão de que não pode fazer cocção com azeite de oliva. Muita gente fala isso. Muita gente fala isso, que ele muda a sua molécula e acaba se tornando nocivo. Não é verdade. O azeite de oliva é a melhor opção para qualquer tipo de cocção. Por óbvio, ele tem um custo. Então, tu pode trabalhar, de repente, com azeite com menor qualidade, azeite de oliva de menor qualidade para te fazer a cocção e aquele top, aquele espetacular para te fazer a finalização dos pratos. É uma opção boa em termos de custo, né? Então, essas são as dicas principais que eu daria. E o pessoal deve estar se perguntando, mas Rafael, não falou de acidez? Como assim? Todo mundo acredita que a acidez é o principal fator. Na realidade, a acidez, ela só indica a qualidade do processo produtivo. A acidez do azeite é diferente da acidez do vinho, por exemplo. A acidez do vinho tu sente na boca. Se tu pegar a acidez do azeite de oliva, se tu botares um avaliador internacional de azeite para provar um azeite 0,1 de acidez e um 0,2 ou 0,3, ele não sabe diferenciar pela acidez. Ele vai identificar as notas de sabor, ele vai identificar se tem alguma falha, mas a acidez ele não identifica. Então, a acidez, ele é só um fator de qualidade produtiva. Se as azeitonas estavam íntegras quando foram produzidas, se o tempo entre a colheita e o processamento foi rápido. E olha que eu estou falando da Estância das Oliveiras, que tem um azeite com acidez máxima de 0,1, nossa safra 2025. Nós temos 2 azeites que ficaram com acidez abaixo de 0,1. Isso mesmo. A gente nunca tinha visto também, fizemos várias análises, inclusive, abaixo de 0,1. Então, realmente, essas são as dicas principais. Como tu escolher o melhor azeite para levar saúde e qualidade de vida para a mesa da tua família. Conta agora qual é o segredo para vocês ganharem tantas premiações. Aquilo que tu comenta muito comigo, que é a complexidade. Isso tem mesmo a ver com o terroir? Tem muito a ver com o terroir, Orestes. São 2 grandes coisas que influenciam na complexidade. Um é o terroir, e o que é o terroir? É temperatura, índice de pluviosidade, é o solo, é o manejo. O segundo ponto é o fator humano, e o fator humano, ele é vinculado diretamente à questão da capacidade das equipes de colheita. Como é que tu vai fazer a colheita? A nossa colheita, por exemplo, é a colheita manual, onde a gente mantém a integridade do fruto. O tempo entre a colheita da azeitona e o processamento do azeite, ou seja, eu colhi a azeitona agora, quanto tempo demora para extrair o azeite? Quanto menor o tempo, dentro de uma margem máxima de 24 a 48 horas, melhor vai ficar o teu azeite. O nosso tempo médio é de 3 horas. Então, de fato, é um néctar, é a qualidade extrema do azeite de oliva. Está ali o néctar da azeitona. E a complexidade vem disso. Azeites espetaculares alcançam até 7 notas diferentes de sabor com 0 defeito. Os nossos azeites nos campeonatos internacionais têm atingido a incrível marca de 12 a 14 notas de sabor. Nossa! É impressionante. Muita coisa, né? É muito. Eu pedi aqui para me trazer uma garrafa que tu trouxe de presente para o presidente Carlos Melk. Exatamente. E hoje eu vou entregar para ele, mas eu queria legal. mostrar. Essa para mim, essa garrafinha aqui é muito legal, ó. Cadê? Os meus cinegrafistas sumiram, ó. Eles saíram aqui do estúdio, Duda, chama eles aqui, porque eles sumiram. Mas deixa eu mostrar aqui, ó.
Essa garrafinha, e essa é bem escura. Exato. Né? Bem escura. Ah, tá aqui o Magalhães. Ó, tu ia ganhar um azeite, não vai mais. Vem aqui, ó, fecha aqui na garrafa. Essa garrafa é a garrafa... Esse é um blend, né? Exatamente. Esse é um blend de 3 azeitonas, é o azeite Signature, que é um azeite que tem a assinatura do Lucídio, que é o nosso fundador. Para o pessoal ter uma ideia, para mim produzir este azeite, vamos comparar com o vinho. Para mim produzir 1 litro de vinho, se eu colher 10 quilos de azeitona, de uva, desculpa, eu produzo de 5 a 7 litros de vinho. 10 quilos de uva, 5 a 7 litros de vinho. Para mim produzir este azeite que está aí na tua mão, esse black, eu tenho que colher 15 quilos de azeitona para produzir 1 litro de azeite. Nossa! Então, realmente, é uma colheita precoce com a azeitona mais verde. Isso traz o quê? Traz mais notas de sabor para o azeite, mas também coloca os polifenóis e os antioxidantes na estratosfera, como eu costumo dizer, ou seja, joga lá para cima. É um azeite praticamente medicinal. Aquele azeite que o pessoal indica, toma uma colherzinha pequenininha todo dia de manhã, é esse azeite, extra virgem com colheita precoce, onde tu consegue jogar os polifenóis e antioxidantes. Esse eu cuido muito quando eu cozinho, esse eu não uso para cocção, claro, e é só para o temperinho de qualquer comida, massa, carne. E aí tem uma coisa, né, que eu falo muito para os meus amigos, que é o seguinte, pega um pão bom, aqui deixa eu mostrar o Magalhães, eu queria mostrar a safra aqui, ó, tá bem grande, ó, safra 2024. Tem algo que a gente pode fazer, Rafa, com azeite de oliva e que é simples, todo mundo, mas é caro, é isso. Não, é o seguinte, pega um pão de boa qualidade, né, especialmente de fermentação natural e coloca azeite de oliva. Não precisa mais nada. Claro, se tiver um bom vinho, melhor, um queijo, mas um pão de fermentação natural com azeite de oliva de alta qualidade é uma refeição, assim, extremamente prazerosa e ainda faz bem para a saúde. E é uma experiência, né? A gente percebe a média do consumo brasileiro hoje de azeite de oliva per capita ano, ele chega de 300 a 450 ml per capita ano. Se nós compararmos a países europeus, por exemplo, na Europa a média de consumo é de 12 a 16 litros por ano per capita. Por quê? Porque eles utilizam azeite de oliva em diferentes experiências. Claro. Não utiliza só na salada, utiliza no pão, utiliza na entrada, utiliza no prato principal e até na sobremesa. Lá na Estância das Oliveiras eu provei azeite de oliva com sorvete, fica espetacular. É uma delícia. Se vocês quiserem experimentar, compra um azeite de oliva de qualidade, compra um gelato de creme, coloca ali uma noz pecan, que fica maravilhoso, rega com azeite de oliva e um pouquinho de mel. Vocês vão ver eu sei que parece estranho no início, mas tu vai ver a experiência, o sabor. É espetacular, realmente explode na boca. E simples, né? Simples. Maravilhoso. Imagina. Faz Fácil isso, de fazer. sorvete, né? De creme. Exato. E coloca azeite de oliva, aqui tu já, né? Botou um melzinho, uma noz pecan, fica espetacular, é para surpreender. Dá para ser servido uma sobremesa como essa em qualquer grande restaurante. Com certeza, e de alta qualidade, surpreendendo os teus convidados. Rafa, obrigado de novo por mais uma aula aqui sobre essa cultura, né, que a gente adora, né, que a gente gosta tanto. E vocês, produtores gaúchos, são pioneiros. A tua família especialmente, né, de dividir conhecimento. Então, assim, é muito legal e sempre que a gente pode, né, a gente está falando desse assunto e é em benefício de vocês, né, do nosso telespectador. Obrigado. Obrigado, Orestes. Um grande prazer dizer que a safra 2025 já está entrando disponível no mercado e que já temos premiações. Já conquistamos 16 medalhas só com a safra 2025. Só agora, em menos de um mês, certamente. Em menos de um mês, certamente. A gente ganhou o Cinvi na Espanha, enviamos 7 azeites, conquistamos 7 medalhas. E em Abu Dhabi, o Campeonato Internacional de Abu Dhabi, conquistamos também 7 medalhas e 2 dos nossos azeites foram Best in Class, que seria o melhor da categoria, sendo que só existem 2 categorias. Um blend foi exatamente o Signature, que ganhou como melhor blend da competição toda, e um monovarietal também, que utiliza somente uma azeitona para sua produção. Para encerrar, a gente falou muito e está falando agora a semana inteira, né? O mês de maio a gente vai falar ainda, né, da recuperação das enchentes, né, de maio do
ano passado. Vocês estão agora, né? Acho que não estavam antes no embarcadeiro, antes das enchentes. Então vocês foram atingidos no embarcadeiro também. Diretamente atingidos, né? O embarcadeiro ficou embaixo da água, realmente. Nós temos um empório lá com uma experiência onde o pessoal pode degustar todos esses azeites espetaculares que eu comentei. O embarcadeiro fica aberto. Está tudo aqui no centro de Porto Alegre, muito ali do lado próximo da usina do gasômetro. Exato, muito Aliás, fácil um empório acesso. incrível, viu? Reproduz muito o que vocês têm lá na Estância das Oliveiras, que é um pouco mais longe, né? Claro. É e não é, porque é 30 quilômetros, né? Exato, de 28. Porto Alegre, do centro de Porto Alegre. Agora, aqui no centro da capital tem um empório da Estância das pode Oliveiras. experimentar tudo lá. A gente está já reabertos, com força Perderam total. tudo e tiveram que se recuperar, como todo mundo que estava no cais. Exatamente. Sabe que nós temos lá uma oliveira que nós plantamos de mais de 200 anos, né? Que a gente deu de presente para a capital, quando a capital de todos os gaúchos completou 250 anos. E a oliveira é uma árvore que não consegue aturar nenhum tipo de umidade. E ela ficou submersa e ela sobreviveu. Ela está lá. Quem quiser ver, está do lado. Ficou por 40 dias, está do lado, né? Do empório de 40 vocês. dias ficou embaixo da água. Impressionante. Muito bem, nós vamos fazer um cafezinho de lá, tá? Para Vamos. viver um pouco essa experiência, né? A gente está sempre junto. Obrigado pelo privilégio aqui de estar de novo no Poder RS. Sempre é um prazer para nós. A gente fica à disposição pelo convite. Não tenha dúvida, compre o azeite brasileiro, compre o azeite gaúcho, que vocês não vão se arrepender. Com certeza. Olha só, pessoal, bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil. Garantir investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome um produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Vamos agora ao comentário da Taíla Telekin, que sempre traz as novidades da economia e das finanças. Olá, Taíla. E como ficam as empresas do Simples Nacional na reforma tributária? Bom, as empresas sujeitas ao Simples Nacional elas vão ter duas opções de apuração. A primeira é continuar fazendo a apuração do Simples Nacional normalmente, e lá na apuração, então, vão ter os percentuais de IBS e CBS no lugar de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Tudo isso sai e fica o IBS e CBS com os seus percentuais. Ou a outra opção é fazer a apuração regular de IBS e CBS. Então, vai ter no Simples Nacional Imposto de Renda, Contribuição Social e a parte patronal do CPP, mas o IBS e CBS vai ser feito a apuração de forma regular. A vantagem da apuração regular é que vai poder tomar crédito sobre tudo, sobre todas aquelas aquisições também que tiverem destaque de IBS e CBS. E, por outro lado, nas vendas também para os seus clientes, você vai destacar o valor de IBS e CBS integral. Então, o seu cliente também vai tomar o crédito integral de IBS e CBS. Enquanto que as empresas que estão sujeitas ao Simples Nacional, esse valor vai ser reduzido. Então, o seu cliente vai poder tomar crédito menor de IBS e CBS. Então, precisa realmente fazer um estudo para ver qual regime vai ser mais vantajoso especificamente para a sua empresa. Lembrando que o regime vai ser aplicado no ano inteiro. Então, não é operação, nessa operação vale mais a pena eu fazer pelo Simples, naquela outra operação fazer pelo regime regular. Não, vai precisar ser o ano inteiro. A opção vai ser válida para o ano inteiro, então fique atento a isso. A Taíla Telekin falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 5199-141-6948 ou pelo Instagram, @chavin.poa. O Chavin que vai ter um cardápio especial para o Dia das Mães, no próximo domingo. Está ali na Anitta Garibaldi. Entra no Instagram, @chavin.poa.
.poa. Bom, pessoal, o Poder RS faz agora um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O município de Santa Teresa, na Serra Gaúcha, enfrentou 5 enchentes em 9 meses. Na enchente histórica de 2024, a prefeita Gisele Calmo presenciou uma ponte ser arrastada pela força das águas e hoje trabalha pela reconstrução do município e da região. Prefeita, bem-vinda ao Poder RS. Uma grande satisfação hoje poder estar aqui com vocês do Poder RS e falar um pouquinho sobre Santa Teresa, sobre tudo que passamos, mas especialmente também sobre todo esse processo que condiz ao restabelecimento, à reconstrução do nosso município, especialmente também agora completando em meados de 1 ano da tragédia climática de maio. Perfeito, prefeita. Antes, vamos localizar aqui para quem não conhece Santa Teresa, né? Eu conheço muito bem, aí na Serra Gaúcha, é um município de mais ou menos 1.700 habitantes, né? 2.000 habitantes, 1.700 eleitores. Aonde fica exatamente Santa Teresa e qual é a principal atividade econômica, prefeita? Santa Teresa, então, está localizada na Serra Gaúcha, a 30 quilômetros de Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves foi o município mãe, de quem nós nos emancipamos há 33 anos. Santa Teresa tem aproximadamente 2.000 habitantes, então, e a nossa principal base econômica é a agricultura. Hoje, 60% do retorno de ICMS provém do setor agrícola. É claro que também nós estamos agora investindo de uma forma muito sagaz, fomentando o nosso turismo. Santa Teresa, ela é o final da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos e o início do Vale do Taquari. Então, nós conseguimos ser conceituados como o município que une duas regiões extremamente importantes, substanciais ao desenvolvimento do nosso estado. Muito bem. Bom, já que a gente agora se situou, né, bem onde fica Santa Teresa, do que vive, né, produção de uva aí, prefeita, ela é muito forte, né, de vinhos também, e muito vindo ainda da imigração, né, italiana, mas eu queria que a senhora falasse 1 ano depois das enchentes, né, da grande tragédia de maio do ano passado, e ainda contabilizando outras, né, outras tantas aí que o município de Santa Teresa sofreu. Como é que está o município agora? Santa Teresa foi um município que registrou desde o fatídico 4 de setembro 5 enchentes, lembrando que em maio, então, além das enchentes, nós tivemos também os deslizamentos que afetaram de forma muito expressiva, causando sérios prejuízos em todas as comunidades inseridas no âmbito rural. Então agora, né, passado já 1 ano do evento climático de maio, que foi o que nos trouxe maiores prejuízos, nós estamos trabalhando e avançando de forma muito expressiva também nos processos de restabelecimento e de reconstrução também. Desde que aconteceu a primeira tragédia climática lá em setembro, logo após, uma das primeiras ações que nós fizemos foi a contratação de uma equipe de engenharia para o desenvolvimento de projetos estes que foram entregues, enviados em ambas as esferas, tanto estadual quanto federal, onde conseguimos também aportar um valor bastante importante de ambas as esferas, especialmente no que condiz à defesa civil nacional, para que nós, então, conseguíssemos colocar em prática esse propósito de ressignificar, de reconstruir. E graças a Deus, ao trabalho também de muitas mãos e muitas mentes, hoje nós estamos bastante avançados, com obras já conclusas, com obras para iniciar e algumas também em andamento, que é o caso da ponte que foi levada lá no dia 30 de abril, aquela... Então, antes da senhora falar,
Prefeita, antes da senhora falar, prefeita Gisele, antes de falar da retomada, né, da reconstrução dessa ponte, eu quero pedir para colocar no telão aqui uma imagem, né, que se tornou símbolo das enchentes do ano passado, que é a senhora presenciando, né, a queda dessa ponte, onde nos dias que tudo começou, né, no dia 30. Então pode rodar aqui, vamos colocar as imagens no telão. A senhora pode até ir lembrando e falando por cima das imagens. Ali a senhora estava fazendo uma live, né? A senhora estava fazendo uma live. Na verdade, por volta das 6h15 da manhã, um munícipe me ligou que parte das cabeceiras dessa ponte havia sido levada pela força do arroio. E aproximadamente em 15 minutos eu cheguei até o local e realmente eu pude presenciar a fúria deste arroio que hoje você olha para ele e conceitua como totalmente inofensivo. Sim. E cerca de alguns minutos depois, quando eu percebi a gravidade do problema, eu resolvi gravar um vídeo informativo para divulgar nas nossas redes, nas minhas e também do município, com a finalidade de informar, né, de alertar a nossa comunidade, enfim, as pessoas que passavam por este local por conta do perigo aí existente. E quando eu fui surpreendida, então, pela ponte sendo levada pela força das águas do arroio Marrecão. O que a senhora sentiu nesse momento? A senhora chegou a ficar com medo? Porque eu imagino o barulho que deu ali, né? A gente está sem o áudio aqui da ponte, mas imagino o barulho e o susto que a senhora tomou. Na verdade, até a minha reação no vídeo, né, ela pode ser percebida de uma forma muito nítida, né, porque enquanto estava acontecendo a gravação e exatamente no momento em que eu falei que nós iríamos reconstruir, né, que eu não falava somente da ponte naquele momento, a ponte foi levada. Inclusive, eu vim para frente, né, ao encontro de quem estava gravando. Mas realmente foi um misto de sentimentos. Eu pensei naquele momento que a ponte ser levada pela força das águas de um arroio seria o pior dos pesadelos, quando na verdade essa foi a abertura de um pesadelo especialmente que assustou toda a nossa comunidade. Nós tivemos sim o episódio de setembro, mas maio foi algo que afetou tanto o âmbito rural quanto também a parte central do município, que foi tomado por 80%, né, pela força das águas do rio Taquari, também dos arroios que estão aqui inseridos em nosso âmbito. Além também, lembrando que naquele episódio nós recebemos a informação que parte da barragem, um dos braços, né, teria sido rompido, o que poderia acontecer com que toda a cidade 100% ficasse embaixo da água. Então foram momentos difíceis, momentos em que nós precisamos, enquanto liderança, manter a calma, a cautela, trabalhar de uma forma minuciosa, colocar o planejamento em ordem, para que desta forma nós pudéssemos então ser o pilar principalmente dessas pessoas que já haviam vivenciado cenas terríveis por conta das situações catastróficas que iniciaram lá em setembro de 2023. Uma ponte alternativa, prefeita, já foi entregue, agora em março, né? Em meados de março foi entregue essa ponte alternativa e tem uma nova, que imagino que seja para substituir essa, que está em construção. A construção dessa nova ponte começou em novembro do ano passado. Como é que está a situação agora desta ponte alternativa? Ela dá conta do fluxo que vocês necessitam e qual é a perspectiva da ponte nova ficar pronta? Na verdade, nós recebemos um apoio bastante importante da empresa Randon, juntamente com outros parceiros, que idealizaram, então, a construção desta ponte, que veio como uma solução alternativa. Ela não substitui, né, mas ela deu uma grande ênfase para toda a nossa comunidade, porque essa ponte, ela liga a área central do município a 8 comunidades do nosso interior, além também de regiões. Então, a nova ponte que nós estamos construindo no local daquela que foi levada pela força do arroio já está na fase final. Nós acreditamos que
a metade do mês de maio, nós vamos conseguir entregar esta obra para a comunidade. Uma obra mais robusta, de maior extensão, maior largura, também mais alta, construída, planejada, né, com o propósito de suportar futuros novos eventos climáticos. A gente espera não se deparar com situações semelhantes ou piores às que aconteceram em setembro, em maio, mas nós precisamos estar preparadas. Eu costumo dizer que nós perdemos muito em infraestrutura, perdemos muito em bens materiais, graças a Deus não perdemos nenhuma vida, mas também nós aprendemos e nos fortalecemos. Perfeito. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui imagens da nova ponte. Eu queria que a senhora falasse quanto que o município perdeu em arrecadação e qual é a estimativa de perdas econômicas e financeiras do município como um todo. Na verdade, em arrecadação, né, ainda nós não sentimos nenhum impacto. É claro que as questões econômicas, o turismo que encontrava-se numa ascensão lá no início de 2023 sofreu um impacto, né, com a redução dos visitantes também. O nosso empreendedorismo local também foi afetado de forma direta ou indireta. Nós tivemos um prejuízo entre os setores públicos e privado que ultrapassam 100 milhões de reais. Então, é claro, né, que nós sentimos literalmente, a arrecadação ainda ela não foi sentida, né, porque a principal arrecadação, como eu salientei anteriormente, né, nós temos o FPM, que é o mesmo valor para municípios até 10 mil habitantes, então ele está sendo projetado conforme planejamento, e assim como também a nossa questão da agricultura. Mais precisamente, nós tivemos áreas afetadas no mês de maio. Em setembro, nós tivemos somente a parte dos hortifrutigranjeiros, mas o nosso principal produto aqui é a uva, né, que é o principal produto que está integrado neste setor. Mas os prejuízos de todos estes eventos, dessas situações catastróficas, eles ultrapassam 100 milhões de reais. É claro, né, nós já estamos em processo de reconstrução, como salientei anteriormente, e muito destes recursos foram conseguidos com a Defesa Civil Nacional e também com o Estado do Rio Grande do Sul. A gente está falando em reconstrução aqui do município de Santa Teresa, severamente atingido pelas enchentes de maio, por outras 4, né? Se não enchentes, pelo menos, né, cheias fortes aí, temporais, que trouxeram prejuízo para o município. Mas vocês se sentem, prefeita, a população, a senhora, né, todo o poder público, se sentem mais seguros agora, um ano depois, ou ainda falta muita coisa para deixar o município, né, com uma prevenção maior do que tinha antes? Na verdade, nós, após a sequência de tantos eventos climáticos, é claro que ainda existe uma lacuna muito grande na população, principalmente nas questões psicológicas, mas a nossa gestão, ela não parou. Eu sou prefeita reeleita também, então tenho conhecimento de tudo que foi feito, de tudo que precisa ainda ser feito. E eu posso afirmar com propriedade aqui que nós avançamos muito nesse processo de reconstrução. Agora nós estamos também na construção das casas do novo loteamento. Essas casas são de responsabilidade construtiva do governo do estado. O município entregou a infraestrutura pronta do terreno. É a obra que eu mais ensejo entregar, porque lá estarão 24 famílias que perderam muito mais do que bens materiais, do que edificações, do que concretos, né? Perderam histórias, e a gente pretende entregar, né, ainda este ano, com certeza absoluta, para que dessa forma a gente consiga devolver a dignidade para estas famílias. Então, tem ainda muito por se fazer, mas muito foi feito. Obras em andamento e a população vislumbrando, né, que as obras literalmente não param, elas conseguem ter essa certeza, esta esperança de que todo o processo do ressignificar que a gente se propôs desde setembro de 2023 realmente não são apenas palavras.
é algo que está se tornando concreto, está se tornando tangível. A senhora não tem o que reclamar, então, do apoio dos governos federal e estadual? Na verdade, eu posso dizer assim que a demora, o excesso de burocracia, que foi algo que eu cobrei lá em meados de setembro, né, que acontecesse uma desburocratização nos processos, né, que os prefeitos pudessem, de acordo com as peculiaridades dos seus municípios, agir, quando na verdade no setor público, né, tudo é prestação de contas imediatas. Então, sim, existe uma demora na questão da construção das casas do governo do estado, isso eu falo com total transparência, uma cobrança, embora o município não sendo o fiscalizador do contrato firmado entre Estado e empresa vencedora do certame, nós seguimos aqui literalmente cobrando diariamente para que essas casas fiquem prontas o mais breve possível. E são 25 casas, só que o município teve 68 moradores desalojados. Ainda vai ficar faltando? Não, na verdade nós abrimos um edital, né, para cadastramento de todas as famílias que tinham interesse e, incrivelmente, as 24 famílias contempladas foram as 24 inscritas. Porque o que acontece? Muitos moradores, né, eles tiveram as suas casas condenadas, porém existia toda uma exigência de que quando o município doasse este novo imóvel, a propriedade anterior passaria a ser de posse do município para não correr o risco de novas construções. E muitas famílias, é claro, a gente precisa ser muito verdadeiros e transparentes, muitas famílias possuíam imóveis com valores muito acima do que esses que serão entregues, dessas casas que serão entregues pelo governo do estado, além de tamanhos muito maiores. Então, na verdade, nós reunimos todas as famílias afetadas, né, todas as famílias que sofreram tanto com os deslizamentos quanto com as enchentes, e colocamos então este edital de forma pública, sendo que 24 famílias se inscreveram e foram contempladas. Lembrando sempre que todas essas famílias que foram contempladas são aquelas que residem na área mais iminente, na área mais perigosa, nas proximidades, né, do rio Taquari e também de arroios. Então, a gente pode dizer sim que parte do problema está sendo solucionado. E também nós temos agora como meta, e está estabelecido no meu plano de governo, a parceria público-privada para a construção de novos loteamentos, para que dessa forma também não seja uma imposição, mas nós tenhamos novos locais de oferta também para todos que tiverem interesse. Mas algo que você me questionou sobre as cobranças, algo que eu cobro muito desde meados de setembro, são as ações de prevenção. Hoje não existe uma política de prevenção criada nem na esfera federal e nem na esfera estadual. Então, é algo que precisa ser pensado, nós estamos reconstruindo, estamos estabelecendo, mas nós precisamos sim trabalhar de forma tangível, nós precisamos fazer com que as palavras saiam do papel e ações possam ser edificadas. O município, dentro do seu cronograma, dentro de uma responsabilidade orçamentária, ancorado no seu orçamento, nós estamos executando, né, obras que vêm ao encontro da engenharia, mas também com alicerce total do meio ambiente. Mas nós estamos falando em algo maior, algo que seja necessário envolver regiões, Estado e também a União. Então, sim, existe ainda essa deficiência e que não somente eu, mas especialmente os prefeitos que sofreram essas sequências seguirão cobrando. Perfeito. Para encerrar, a prefeita Gisele Calmo, prefeita de Santa Teresa, município de 2.000 habitantes aqui na Serra Gaúcha, severamente atingido pelas enchentes de maio. Eu queria que a senhora falasse como é que foi a safra de uva, né, que é a principal atividade agrícola aí do município, nesta safra. Olha, nós tivemos a graça de ter uma safra positiva, apesar de todas as adversidades climáticas, apesar do excesso de chuvas, né? Os nossos agricultores,
eles demonstraram contentamento em relação à safra deste ano, que superou até algumas expectativas, e é importante salientar que o município possui políticas de incentivo aos nossos agricultores, como é a questão das horas máquina, um programa previsto em leis, que foi, edificado de forma constante durante o meu mandato anterior e seguirá agora aperfeiçoando cada vez mais, para que desta forma, então, possamos fazer com que o setor avance e, é claro, lembrando sempre também os investimentos que vêm em parceria com o nosso turismo, que é uma aposta latente também da nossa gestão, juntando então a agricultura com o nosso turismo, é que surge a agroindústria, o que vem crescendo de forma muito substancial aqui em toda a região da Serra Gaúcha. Perfeito, obrigado, prefeita de Santa Teresa, Gisele Calmo. Siga trabalhando aí em benefício, do seu município e conte sempre aqui com o Poder RS e com o Multi RS. Se me permitir, eu só quero fazer um convite a todos que nos assistem. Nesse próximo final de semana, nos dias 9, 10 e 11, nós teremos a terceira edição da nossa Expo Santa. É a principal festividade, a nossa feira, onde os nossos produtos, tudo que é produzido, cultivado aqui no âmbito santateresense, estará na feira, será comercializado. Nós teremos diversas atrações, shows, nós teremos tirolesa, enfim, tudo de forma gratuita. Somente o que é comercializado realmente será cobrado, e tenho certeza que todas as pessoas que aqui estarão de uma forma muito significativa, contribuindo para o avanço econômico de nosso município, porque todos os empreendedores locais foram afetados de forma direta ou indireta. Então, é um momento realmente em que Santa Teresa coloca o seu ressignificar, que a gente se propõe desde setembro, como salientei, de uma forma muito sagaz, levantando sempre o que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos imigrantes. Neste ano que comemoramos 150 anos de imigração italiana, a nossa fé, a nossa coragem. Então, estão todos convidados para o próximo final de semana, dias 9, 10 e 11, aqui no nosso pequeno paraíso, em Santa Teresa. Muito obrigada pela oportunidade e estarei sempre à disposição para falar do nosso município. Eu vou estar amanhã, viu, prefeita? Amanhã e quinta-feira eu vou estar em Bento Gonçalves participando da Wine South America, uma grande feira de vinhos que acontece em Bento Gonçalves. Começa hoje, inclusive, Começou hoje. Mas eu ia voltar para Porto Alegre na sexta-feira, prefeita. Agora, com esse convite, eu vou permanecer aí na Serra Gaúcha e vou visitar aí Santa Teresa. Venha sim, será um prazer receber o amigo. Grande abraço, bom trabalho. Um abraço, até mais. Olha só, pessoal, começou o 43º Congresso de Municípios da FAMURS, com o tema de Mãos Dadas, Reconstruímos o Amanhã. O evento vai reunir lideranças e especialistas para debater o futuro das cidades gaúchas até amanhã, dia 7 de maio, em Erechim. É uma oportunidade única para trocar experiências, fortalecer parcerias e construir soluções para o nosso estado. Participe. Mais informações em famurs.com.br. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão.
sol no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje, pessoal, fica por aqui para BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.